Moçambique, boa noite, mundo. Assim que arranca mais uma edição do debate político. Hoje, domingo, sem falhar a regra, vamos fazer uma análise exaustiva de temas que terão marcado a semana. E não vai nos escapar o mediático caso Mangena. Traremos aqui, portanto, alguns subsídios que têm que ver com este assunto. Vamos procurar saber quem é Mangena, como sai de Angola e como está a ser aqui a sua vida em Moçambique. Vamos também olhar para a questão da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia da República que nega a existência do barão de drogas na Assembleia da República. Outro tema também que vai nutrir o nosso debate é sobre os pronunciamentos de Celso Correia ao dizer que 90% dos moçambicanos conseguem ter 3 refeições diárias. Dulcido, boa noite e bem-vindo ao debate político. Boa noite, obrigado pelo convite e cumprimentar aos telespectadores, aos colegas do painel, assim, e a todos os amantes deste programa de debate político. Obrigado, Xerinza, bem-vindo e boa noite. Boa noite, Isaac, boa noite, Moçambique, boa noite os meus colegas do painel, bem como aqueles que nos acompanham a partir de casa e através de várias plataformas instaladas para o efeito. Muito bem, Camilo, boa noite e bem-vindo. Muito obrigado, boa noite Isaac, boa noite colegas de painel, boa noite telespectadores. Estamos aqui mais uma vez para mais um debate político e esperamos que nesta noite dominical a gente consiga atingir as expectativas daqueles que nos veem a partir de casa. Muito bem, conforme já fiz menção, estão aqui os meus convidados e juntos vamos fazer uma análise daquilo que são os temas para esta noite, conforme fiz menção no início. Vamos arrancar este programa com o caso Mangena, o caso que virou aqui polêmica não só em Moçambique, mas também em outros quadrantes do universo. O que vai aqui nos importar é que este jovem, ou seja, casal de angolanos, se encontram sob custódia policial aqui no nosso país. Camilo, eu vou arrancar consigo. Creio que tem acompanhado este caso mediático. Aliás, não apenas os moçambicanos têm domínio deste assunto, mas também outros indivíduos de outros países também acompanham o mesmo problema ou o mesmo assunto de Mangena. Como é que olha para este cenário? Como é que acompanhou este acontecimento? Bom, acredito que todos nós que estamos nesta mesa acabamos por ter conhecimento deste assunto através das redes sociais, quando aparece uma senhora que, por sinal, é a esposa do senhor Eugênio Mangena, vulgo Mangena, não é? A retratar este assunto de que o marido está... A questão toda que nós temos em relação à situação desta família, não é? Agora, nós temos que entender aquilo que é o posicionamento das instituições, do nosso país, das instituições que têm a ver com este assunto. Primeiro temos que perceber em que situação este senhor entrou no país. Como é que a gente classifica a sua situação dentro do nosso país, para podermos ir atrás daquilo que são os seus direitos, em tanto como um cidadão, digamos, que seja acolhido no nosso país ou um cidadão que veio visitar o nosso país. Como é que ele está aqui? É refugiado? Está a pedir asilo, mas para tu pedires asilo político, aliás, primeiro vou parabenizar o trabalho que o Novunga faz como sociedade civil, é aquilo mesmo, é denunciar esse tipo de casos para que as instituições governamentais entrem em ação. É esse trabalho que tem que ser feito. E depois temos o que não concordo com o Novunga, ou com o CDD, é no sentido de constantemente, em vez de olhar o assunto propriamente dito, tenta de certa forma denegrir aquilo que é o trabalho das entidades de direito. Neste caso particular, a pessoa está detida, mas temos que perceber por que está detida. Como é que essa pessoa está no país? Está fora do prazo em termos de permanência em Moçambique? Em que qualidade está? Refugiado? Está a pedir asilo político? Mas para tu pedir asilo político é um processo.
e não é uma coisa automática. Temos que olhar para aquilo que são os processos que esse indivíduo ou essa família traz do país de proveniência. O que está a acontecer do outro lado? Porque existe algum acordo entre o nosso país e o país de proveniência? Não vai entrar em conflito naquilo que são as questões diplomáticas? Quer dizer, há procedimentos que nós temos que olhar e que acredito que, neste caso, a sociedade civil, mesmo aqueles que estavam a comentar nas redes sociais, estavam a entreter-se com um caso imediato que ia trazer soluções, como qualquer um que está na rede social que entende de tudo e mais alguma coisa. Então, nós temos que esperar o pronunciamento das entidades legais para percebermos a situação legal desse senhor e quais são os procedimentos que vão ter daqui para frente, em vez de entrarmos no campo da especulação. Todos os países têm normas. Para tu entrares num país e permanecer nesse país, tem normas. Se queres pedir um asilo político, tem normas. Se queres estar aqui como refugiado, tem normas. Então, são procedimentos que nós temos que cumprir. Eu acho que, no meio disto tudo, independentemente se a pessoa está detida, está detida porque está ilegal num país. E neste caso, olhamos para aquilo que são questões diplomáticas, temos que ver se a pessoa vai ser cambiada para o país de proveniência pela situação que está. Agora, ele foi apanhado, está detido, está a pedir asilo político, também tem seu procedimento e as entidades, o governo moçambicano tem que olhar para aquilo que são as relações com Angola. Eu acho que neste momento o que está a acontecer digamos, com essa morosidade, entre aspas, porque as pessoas querem uma resposta imediata, é questão de procedimentos e dos acordos que os países têm. Muito bem, obrigado, Camilo, pela sua explanação. Dulcido, vou assim. Este casal de angolanos fogem do seu país de origem após terem denunciado o envolvimento de altas figuras da polícia e também do governo no narcotráfico. Saíram de Angola via a mata, foram para Namíbia, também onde foram perseguidos, foram para a África do Sul. Quando chegam em Moçambique, portanto, também sofreram rapto, suposto rapto, diga-se. Qual deve ser, na sua opinião, o posicionamento de Moçambique? Também olhando para aquilo que diz o direito internacional, portanto, que diz que aqueles que estão em perigo de vida ou perseguidos por serem testemunhas devem ser protegidos pelo país de acolhimento. Qual é a sua análise face a este assunto? Bem, é muito complicado comentar esta situação sem muitos dados relativamente à situação deste cidadão aqui em Moçambique. O que, em primeira instância, é preciso garantir que as pessoas tenham vida. É preciso garantir a vida, garantir os direitos básicos do indivíduo. Agora, as grandes preocupações minhas estão ligadas à questão da forma como as nossas instituições têm tratado este caso. Na medida em que eles demoram a dar as respostas que a sociedade precisa, e que nós estamos numa situação em que não sabemos muito bem o que é que realmente está a acontecer. Por isso que eu não dei muita importância a este caso, não o segui com muito, porque percebi que havia um conjunto de dados que não me dificultam a sustentar as minhas posições relativamente, porque lendo numa parte a gente percebe que o que se diz que ele também é um criminoso. Os que perseguem não são as entidades angolanas, mas eram os cartéis, os grupos de narcotráfico que com ele trabalhavam. E depois tem esta versão também que diz que ele está a fugir do país porque divulgou uma lista de indivíduos do Estado, governantes angolanos, que estão inseridos. Agora, nós ainda temos um conjunto de dados aqui não suficientes para nós tomarmos as nossas posições. Mas eu penso que o nosso país tem que se posicionar e preservar aquilo que são... Quer dizer, primeiro é preciso dar direito à vida às pessoas, depois preservar aquilo que são as nossas relações com o país que é Angola. Mas, aprovar-se que este indivíduo é um bandido, é preciso que as entidades nacionais tomem as decisões
pertinente. Se for ele um narcotraficante, é preciso que Mas aqui não há nenhum processo contra este indivíduo no seu país de origem. Até aqui não há nenhum processo, pelo que até este momento não sabemos da existência de um processo contra este indivíduo. Temos apenas a informação que ele nos traz. Sim, é por isso que é preciso dar tempo às entidades para trabalharem, de modo a trazer uma informação fiável que nos permita tomarmos os nossos posicionamentos em função daquilo, porque este Magena não é nosso conhecido de muito tempo, só o conhecemos por causa deste vídeo que apareceu em que a esposa dá aquelas indicações sobre a situação do marido, mas há uma necessidade de se trabalhar, tanto a sociedade civil, assim como nós que analisamos os assuntos aqui em Moçambique, precisamos fazer um estudo para realmente perceber quem é ele, porque existem diferentes versões sobre a mesma pessoa. É tido como um narcotraficante, é tido como um indivíduo que estava a tentar, ou por outra, divulgou a lista das pessoas que estão envolvidas no narcotráfico. Então, aqui ainda temos um trabalho a fazer de modo a trazer aquilo que é um posicionamento seguro. Só pena de estarmos aqui a especular e a dizer coisas que não são as verdadeiras. Mas repare que se ele foi perseguido no país dele, é perseguido na Namíbia, é perseguido na África do Sul, depois desaguou em Moçambique, e aqui em Moçambique esteve muito próximo de sofrer um rapto, quer dizer, preciso estudar a situação deste cidadão. Nós, o nosso país, o que eu posso lhe dizer é que o nosso país tem que proteger cidadãos que não sejam criminosos, tem que proteger cidadão, por exemplo, pode proteger um político que esteja a ser perseguido no seu país e que venha a Moçambique pedir asilo. Agora, se está a ser perseguido porque é um bandido, nós não podemos gastar o pouco que nós temos para tratar de assuntos de bandidos. Aliás, para além de estarmos a cautelar esta questão que são os direitos fundamentais, como bem disseste, nós temos que perceber que tudo o que sabemos ainda não é um pronunciamento oficial do país de proveniência, não é? Não temos um pronunciamento oficial do país tudo que nós sabemos é através de, digamos, posso usar até o termo especulação. Então, vamos esperar um pouco para que nós tenhamos dados fiáveis para podermos fazer os julgamentos que a gente quiser fazer. Então, neste momento, acredito que está a haver diligências a nosso nível governamental com o governo de Angola para poder chegar a ter uma informação fiável. Muito bem. Shrinza, você como é que olha para este assunto? O governo de Moçambique e de Angola sequer se pronunciam sobre este assunto, e enquanto isso não acontece, aquele casal de angolanos permanece sob custódia policial na 12ª Esquadra da polícia aqui na cidade de Maputo, e a mulher inclusive tem feito vídeos reclamando de maus tratos, falta de alimentação e lugar condigno para dormir com seus filhos. Inclusive ela é gestante e o marido encontra-se neste momento doente. Qual é a sua análise concernente a este cenário? Qual deve ser o posicionamento do governo moçambicano? Obrigado, Isaac. Eu estava a rir, porque qualquer um desatento pode fazer comentários desatentos. Moçambique é como Angola, o sistema é o mesmo. Mesmo aqui em Moçambique, no caso de barões de droga, acha-te que não vai haver mortes? Não haverá bodes expiratórios? Eu ainda ontem à noite, quando vi os temas, entrei na lista da Interpol. O nome dele não consta. Nesse caso do Magena? Não consta. E 3, é um assunto que também abordaste, que eu ia abordar. Na República de Angola, não existe nenhum processo que corre contra este cidadão. Dirás, mais uma vez, que sou profeta. O sujeito em causa encontra-se doente. Não digo que a pessoa não pode morrer de doença. Mas hás de ouvir alguma coisa. Então, isso não quer dizer que ele poderá sofrer aqui uma morte assim obscura, é isso? E também outra coisa, ele já não está na 12ª.
está nas instalações da migração nacional. Cuidado, isso aqui é um jogo que você não entende. Nada, não entende. Já isso que é por causa da idade ou qualquer coisa, não entende. Aquele sujeito, se continuar vivo mais 6 meses, aí eu vou dizer que o sistema já mudou. Então ele corre risco de vida. Por doença e por outras motivações. O que ele denunciou em Angola é quase a mesmíssima coisa que está a ocorrer aqui acerca do Barão de Droga. Não é por acaso que também está a tentar se empurrar para que saia do modelo de uma bancada que denunciou e quer se transmitir para um deputado. Um deputado que o sistema teme. Teme. E vou evitar, inclusive, falar do nome dele, porque eles só por virem o nome dele apanham diarreia. Eu não quero que um colega meu aqui apanhe diarreia. Então, isto para dizer de que o caso aquele sujeito, que até vieram pessoas de Angola, deram $2.500, não sei o que, do governo. Não acha de que seria já o tempo de tanto o governo moçambicano ou o governo angolano falar acerca dele? A única coisa que aconteceu foi de que está assegurado de que já não vai ser Deportado. Ele e sua família. Isto aqui é um pouco complicado, entre aspas. Tem a ver com o sistema. Acho que essas condições que estão a acontecer agora, se fosse na África do Sul, estaria assim. Então, isto não é bem assim. Se ele era um narcotráfico, seu senhor, quem está a perseguir para o raptar e não sei o quê, são as gangues, né? E aqui em Moçambique não existe espaço para isso. Achas que eles viriam até cá, até para aconselhar ele voltar e dar $1.500? Mano, vamos tratar assuntos com muita atenção. Muito bem, obrigado, Excelência, pelo seu comentário. Camilo, volto a si. A esposa de Mangena tem feito vídeos de forma constante. E num desses, portanto, ele acusa algumas figuras proeminentes moçambicanos de estarem a cooperar com perseguidores de Mangena em Angola. Um dos nomes sonantes ou citados por esta mulher, do comandante-geral da PRM, o senhor Brandino Rafael, portanto, de cooperar com o sistema de Angola. Também, inclusive, acusou o MPLA. Como é que olha para essa acusação em que esta mulher faz num dos seus vídeos? Ela pode fazer acusações que ela quiser. O que não pode acontecer é que o comandante Brandino Rafael tenha que fazer as vontades dela. Não é assim que a coisa funciona. Eles estão ilegais em Moçambique e existem normas. Então, como se fosse em Angola, havia de ser acontecer da mesma forma. Então, nós temos que olhar isto com uma certa análise, uma frieza, para não estarmos a entrar em conflitos, porque o facto é mesmo sem pronunciamento do governo, e aquilo que os dados que o Isaac traz para aqui, ele é um narcotráfico. Sendo um narcotráfico, a minha pergunta é Moçambique tem que proteger o narcotráfico, entrando no campo da especulação, porque não há um pronunciamento oficial, não é? Dizem que não há um processo contra ele. Mas quem é que diz? Não sabemos. Isto tudo que estamos a ter dados estão nas redes sociais e redes informais. Nós temos que esperar, é aquilo que eu sempre disse desde o princípio, temos que esperar pronunciamento de entidades oficiais. Quem é este senhor? Nem nós aqui sabemos, nem o Isaac aqui conseguiu descrever quem é o senhor. O que é que fazia na vida dele.
Então, nós não podemos estar aqui a proteger uma pessoa que não conhecemos a entidade dele, a atividade dele. Não podemos estar a proteger. Então, as entidades governamentais, acredito eu, que entraram ou estão em contato com as entidades angolanas para poder perceber quem é este senhor, para poder começar com o processo, por exemplo, de aceitar. Porque quando você pede um asilo político, quando você faz um pedido de asilo político num país, você também não pode esperar que o pedido tenha que ser aceito. Um não também é a resposta, mediante daquilo que são os teus antecedentes. Então, você não pode forçar um governo a aceitar as tuas vontades. A família dele foi apanhada, foi encaminhada à esquadra para poder perceber quem é. E neste momento estão sob tutela das entidades da migração, que é esse procedimento que tem que acontecer, para depois encontrarmos formas de dar encaminhamento, seja aquilo que eles pretendem como cidadãos, digamos, fugidos do país deles, ou então as entidades governamentais fazem o reencaminhamento para o país de procedência. Obrigado, Camilo, pelo seu comentário. O torcedor lhe coloca a mesma questão. Esta mulher de Magena faz acusações graves. Primeiro do MPLA, sabe-se que a MPLA tem uma ligação, isso é histórico, né? A MPLA tem uma ligação com a Frelimo. Ela faz aqui essas acusações do MPLA e também cita o nome do nosso comandante-geral da República, ou seja, da PRM, o senhor Brandinho Rafael, de estar aqui a cooperar também com os supostos perseguidores deste jovem angolano. Como é que olha para esses pronunciamentos? É uma acusação, diga-se, grave. Bem, eu recordo dos tempos quando era jovem, no bairro onde eu vivi, tinha um homem que era um grande ladrão e que tinha uma namorada, e sempre nós ficávamos lá a conversar com ela: pá, tu não sabes que aquele gajo rouba, pá? E ela dizia assim: ei, desde que está a namorar comigo, deixou de roubar. Quero dizer o seguinte: não podemos nós sustentarmos as nossas análises a partir de informações que vêm desta senhora, porque esta senhora é a mulher de Magena. E se nós assumirmos que este Magena de fato é um narcotraficante, significa que eles vivem juntos, vivem a mesma vida e estão juntos. Não podemos sustentar as nossas análises a partir da informação que vem dessa senhora. O que nós temos que fazer é ir ao terreno, buscar mais informações para podermos sustentar as nossas posições. E eu, sinceramente, nesta altura, não tenho os elementos para dizer se uma Magena é um bandido ou é uma pessoa que está a ser perseguida pelo sistema. Para mim, o Estado moçambicano, até agora, sinto que estas palavras dessa senhora são uma acusação grave a um representante do Estado, e eu, como moçambicano, tenho que defender o representante do Estado. Não obstante eu não concordar com a forma como a Frelimo governou o país, mas nesta altura eu tenho que defender o Bernardino Rafael, porque não posso admitir que uma pessoa que é tida nas redes sociais, nas conversas, é tida como um narcotraficante, tenha que vir aqui e dizer que alguém que representa o Estado moçambicano está ligado ao narcotráfico. Eu não quero sustentar isto a partir de uma pessoa que se presume que seja também um bandido. Então, eu acho que é preciso ter um pouco de paciência e que nas próximas semanas nós possamos fazer uma análise mais sustentada sobre esta situação deste senhor. Obrigado. Xirinza, qual é a sua opinião com relação à mesma questão que eu coloquei aos colegas? Sim, aqui está a tornar-se cada vez mais pesado e complicado estar a comentar este assunto. Porque, como sabeis, telespectadores, até acha-se de que a única pessoa limpa que pode vir a aparecer como candidato na frente é o comandante-geral da polícia, por ser tido como um homem limpo e digno. Agora, o que ela está a falar, acho que queria se referir a um comandantezinho aí, tomou um dado policial. Mas daquele Bernardino Rafael, há dúvidas. Então acha que esta acusação é infundada desta mulher? Acho que há qualquer equívoco.
Acho de que ela queria se referir a um comandante aí, ou da fronteira, quando ficaram presos, ou qualquer coisa. Porque está a ver o Bernardino Rafael. É um homem que está fazendo tudo para pôr a nossa polícia digna e respeitada. E ele mesmo é um homem digno. Não estou a ver. Estou aqui a bater-me, a morder-me. É que não estou a ver o comandante-geral. É para ser isso que essa mulher está a dizer. Acho que nesse dia estava com copos, mas que eu saiba, é um homem que não bebe. Bebe sim café, mas não consome bebida alcoólica. Todos nós consideramos ele como um homem super digno. Daí que até há piadas nas redes de que a Frelimo está à procura de um candidato, mas está aí o Bernardino Rafael. Porque todo mundo sabe de que é um homem. Então, não estou a ver ele meter-se numa brincadeira ou sujeira deste tamanho. Agora, o que eu aconselho é que, pelo menos, o governo de Moçambique diga alguma coisa. Quando digo governo de Moçambique, ou o Serviço Migratório, que é a Direção Nacional de Migração, venha dizer alguma coisa acerca deste assunto, se é um narcotraficante ou não. Porque apesar de nós sermos subscritores da Carta das Nações Unidas para direitos humanos, não podemos estar aqui a conceder refúgio a narcotraficante, porque podemos surgir nós outros jornalistas a submetermos uma carta porque é que prendeu-se o foguinho, né? Como é que chama? Aquele fuminho. Então, para que isso não aconteça, é preciso, o que estava a dizer, pôr-se tudo em pratos limpos. Sim, mas o Fuminho tinha uma situação diferente. Estava sendo procurado e parece que tinha mandatos de captura. Este acho que não tem. Interpol. Não tem. Até que não há nenhum processo contra a Machado. Pode dizer que ontem dancei. A única informação que nós temos, e também não é fiável, é através dessas redes e vem por portas e travessas, é que esse Magena pertencia a uma, associação que tinha ligações com o PCC do Fuminho, neste caso, não é? Então, é a única informação que nós temos. Se calhar ele como pessoa ainda não estava integrada, na lista dos procurados pela DEA ou pela Interpol, neste caso, porque normalmente essa gente que trabalha ou que anda com os narcotráficos, antes de passarem por uma lista de procurados da Interpol, existe uma polícia especializada só para narcotráficos, que é a DEA, né? Então, ele pode estar na lista da DEA, neste caso, e não propriamente da Interpol, porque a DEA tem a lista daqueles que são agentes, né? E existem os, mandantes, os cabecilhas que já partem para aqueles que são procurados em termos, tem mandatos internacionais de busca, etc. Então esse reparo só que eu queria fazer. Muito bem, obrigado. Vamos olhar para o assunto que marcou a semana e vai também ser o debate nesta edição de hoje. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia da República nega a existência do barrão de drogas no Parlamento. A Assembleia da República reuniu-se na semana finda para discutir, portanto, o suposto envolvimento de um deputado da Assembleia da República que está neste negócio de tráfico de drogas, mas até aqui não há nenhuma existência deste barão, segundo a comissão criada para averiguar este assunto. Camilo, eu vou voltar consigo. Como é que olha para esses resultados, para este posicionamento da comissão de inquérito no que diz respeito ao suposto barão de drogas na Assembleia da República? Para a comissão, não há evidências de um deputado implicado no narcotráfico. Qual é a sua opinião? Bom, eu ia começar pelo menos pela reação
do deputado Venâncio Mondlane, eu vi o vídeo que ele pôs a circular nas redes sociais, pelo qual ele fala acerca deste assunto. Eu ia dizer que Venâncio Mondlane ultimamente peca, digamos assim, nos seus pronunciamentos e acaba por ser um pouquinho infeliz. Eu digo isso porque aquilo que a comissão parlamentar fez foi um inquirimento, não é? Não foi uma investigação. Então ele, no pronunciamento dele, fala de investigação. Quem faz investigação não é a comissão não foi para fazer um inquérito e chegou a uma conclusão. Agora, acusações, investigação, já não tem nada a ver com esta comissão de inquérito. Isso já são, digamos, instituições legais, com ferramentas legais para fazer isso. O que eu percebi do Venâncio Mondlane é que ele já está a antecipar qualquer coisa, que ainda nem há evidências de. E por isso é que eu chamo um pouquinho de infeliz os pronunciamentos dele. Então, para mim, a comissão fez o seu trabalho. Inquiriu, viu e chegou a uma conclusão. Agora, se existe algum indício, se existe, digamos, assunto para instâncias, seja a Procuradoria, seja uma Cernic, para poder investigar este caso, obrigado. Sim, pode haver espaço. Agora, nós vamos olhar para aquilo, por exemplo, que o Chirinza fez semana passada, olhar para um semanário e, através do semanário, querer fazer acusações, ora porque o camarada Caifadine, isto e aquilo. Eu acho que não. Nós sabemos como é que funciona a nossa imprensa. Um nicho de fumo, eles criam uma fogueira do tamanho de uma floresta. Então, nós não podemos guiar-nos naquilo que acontece, que é falado nos jornais e pegarmos aquilo seguramente como se fosse, digamos, o que está a acontecer realmente. E nós, se formos a recuar, como é que isto aconteceu, e já tínhamos falado sobre isto aqui no programa, houve indícios de envolvimento de pessoas na Zambésia de narcotráfico. Prenderam-se as pessoas. Depois do indício, investigaram-se, chegaram à conclusão e prenderam-se as pessoas. Começou-se a fomentar qualquer coisa como envolvimento de deputados. Chegou-se à conclusão que não existe, digamos, uma ligação de nenhum deputado. As pessoas que estavam envolvidas foram presas. Não estou a perceber muito. Nós, nesta fase do campeonato em que estamos, em que politicamente há de haver movimentações, há abertura para candidaturas disto e daquilo, esses assuntos de acusação, nós temos que temos que olhar para isto como disputa, digamos, de espaço político. Então, não podemos alimentar muito essas questões na dimensão que estamos a tentar ir. Se nós formos a ver, por exemplo, os nomes envolvidos que o Chirinza aqui leu semana passada, por exemplo, são todos do Círculo da Zambésia. O que está a acontecer, então? Na minha opinião, acredito que seja uma disputa, digamos, de território. Numa disputa, costuma-se dizer na gíria, não pode haver dois galos, né? Numa capoeira. Então, um pouquinho disto, uma disputa, e a imprensa faz um aproveitamento disto
usando este argumento de que não pode haver dois galos dentro de uma capoeira. Muito bem. Então, para mim, eu acho que exatamente que neste momento o que está a acontecer é mesmo isso, é alimentar coisas para nos desviar do assunto, dos assuntos concretos. Muito bem. Dulcídio, antes deste assunto despolitar, o porta-voz do Cernic a nível da Zambésia denunciou a existência de um deputado da Assembleia da República que está envolvido na questão do tráfico de drogas. E tempo depois o mesmo Cernic veio à imprensa mudar a sua versão e disse que houve uma manipulação do vídeo. Na verdade não existe nenhum deputado da Assembleia da República envolvido no tráfico de estupefacientes. E também agora a Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi na província da Zambésia, composta pelos 3 partidos que têm assento no Parlamento, diz também não ter evidência de deputado envolvido no negócio lucrativo de drogas. Bem, não sei por onde começar, mas vou escolher um dos sítios. Vou começar pela questão da Cernic, que vem ao terreiro e apresenta esta questão de que há um deputado envolvido com o tráfico de droga. Dias depois aparece a dizer, ou a mesma Cernic aparece a dizer que não houve manipulação de vídeo. Eu penso que, na minha opinião, isto resulta da forma como o nosso sistema político está enquadrado. Porque aqui temos um problema de que as instituições são dominadas pelo Partido Frelimo. E o que se fala dentro das instituições públicas é aquilo que o Partido Frelimo deseja. Se nós formos a entrar em qualquer instituição pública, vamos encontrar esta situação. E este poder do Partido Frelimo dentro da instituição pública mina aquilo que é a imparcialidade, a isenção das instituições. Daí que esse desvio, a minha percepção é esta, o desvio da Cernic resulta desta questão. Agora, a Comissão Parlamentar também não me surpreende. Quando nós, os jornais, as redes sociais e tudo, apareceu a despoletar a questão da dívida oculta, apareceram a Frelimo, todas as instituições, a dizer que havia uma grave mentira. Os companheiros do meu colega aqui foram à Assembleia da República, aprovaram as dívidas ocultas que deviam ser integradas no orçamento. O processo foi andando. Foi ficando claro que Moçambique tem uma dívida. E nós não estamos aqui a discutir isso. Por isso, não me preocupa, não preciso de acreditar numa comissão parlamentar que ela é completamente dominada pelo Partido Frelimo. Não preciso de acreditar nela. Preciso de acreditar nas primeiras palavras do homem da Cernic. Eu acredito neste. Agora, ele foi manipulado para vir dizer outra coisa, para a Cernic dizer outra coisa, devido ao domínio que o Partido Frelimo tem. Então, na sua opinião, houve aqui uma certa manipulação do Cernic? Olha, se o Partido Frelimo domina as instituições públicas e o fato de aparecer um deputado a ser conotado como barão de droga, isso mancha a imagem da Frelimo. Você acha que a Frelimo lhe interessa isso? Não lhe interessa. Então, é preciso usar todos os meios que tem para eliminar este pensamento. Nós que estamos do outro lado, continuamos a acreditar, eu continuo a acreditar, que os barões da droga, de fato, estejam, pode ser até um deputado, pode ser um ministro, porque aqueles que nos roubaram o dinheiro das dívidas ocultas, partindo deste problema, estavam-nos a governar. E eles têm todos os meios para dizer se a verdade é só aquilo que lhes interessa. Dulcídio, esta comissão é composta pelas 3 bancadas. Como é que isso terá sido feito? Não te esqueças de que essa comissão tem como a maioria os da bancada parlamentar da Frelimo. Então não é por aí. E não me surpreende e este outra resultado. coisa, desculpe, Dulcídio, só para lhe secundar, não te esqueças de que a bancada maioritária da Frelimo foi esta que primeiro apareceu a dizer que é mentira, não existe dívida, Moçambique não tem dívida.
estamos muito limpos, que apadrinharam, mas depois chegou-se à conclusão de que houve dívida. Não é houve, há dívida, porque até hoje. A minha questão é que assim, como bem disse que esta comissão de inquérito estava composta por elementos dos outros partidos parlamentares, a minha pergunta é veio um relatório a ilibar, não é? Neste caso, não é assim? Também esse relatório, ou a maioria, a bancada da Frelimo, calou a boca aos elementos que faziam parte da comissão de inquérito, é a questão que eu faço. Se a comissão, como dizem, é formada pela bancada da maioria, fez um relatório, por que não apareceu, e tem toda a legitimidade de o fazer, por que não apareceu outro elemento, seja do MDM ou da RENAMO, a convocar a imprensa a desmentir o relatório da comissão de inquérito? Por exemplo, não é? Podia fazer isso. Por que não fez? Estamos aqui a discutir se o relatório é fiável. O Diocídio aqui acabou por dizer que não, eu vou me apegar ao primeiro pronunciamento da Cernic. Claro que só pode se apegar a isso porque é aquilo que lhe interessa para fazer aquilo que mais sabe. É acusar, é denigrir e tudo mais, sujar. Por que não se pega? Por que não se pega? Faça coisas certas, Camilo. Como não está a fazer coisa certa? Como não está a fazer coisa certa? Se tu fizeres coisas certas, nós não vamos denegrir, não vamos Mas fazer. tá bom, como é que não está a fazer coisa certa se a Cernic da Zambésia pegou nela e fez uma investigação aprofundada e prendeu pessoas envolvidas? Sim. Ou não prendeu? Prendeu. Prontos, existem evidências, estão ali as pessoas presas. Sim. A minha pergunta é Diocídio, fez ou não fez o trabalho? Fez o trabalho. Obrigado. Então por que tu está aqui só a pegar-te naquilo que faz com que tu capitalizes isso, não é? Capitalize isso para poder denigrir, sujar o trabalho de uma instituição. Não, o problema aqui é que o Camilo... Vamos dar mérito a uma instituição que fez o seu trabalho de casa. Sim, tudo bem. Camilo tem que saber se posicionar, fazer as coisas certas, para nós não termos esse espaço que costuma usar, costumo lhe ouvir muitas vezes a dizer que há aproveitamento político, há não sei quantos, agora traz esta de que eu quero denigrir. Eu não quero denigrir. Faça coisas certas, nós não vamos ter espaço para dizer essas coisas. Governe da melhor maneira. Não se envolva na corrupção. Não se envolva nesta questão do narcotráfico. Nós vamos aplaudir. Agora, enquanto haver indícios... Eu estou a dizer que neste momento aconteceu uma investigação e houve presos. Mesmo assim, sim, o MDM na sua pessoa, mesmo assim, o MDM na sua pessoa, não é? Vem aqui, não olha para isso. O que olha? Olha para aquilo que você acha que tem que capitalizar. Mas sabe sinceramente, Lucílio, vamos lá sabe como é que funciona o public policy? Sabe como é que funciona? Ensina-me, tu que sabes das coisas. Eu, como um político, tenho que estar a olhar aquele que governa o que é que está a fazer de errado. Concordo e eu contigo, capitalizar. Mas nós estamos a olhar para um assunto concreto. Sabes o que tu fizeste? Sabes o que tu fizeste? Sabes o que tu fizeste? Em vez de olhar para um assunto concreto que nós estamos a falar, que é esta questão da investigação do narcotráfico na Zambésia, tu pegas nesta investigação que foi feita pela comissão de inquérito, pegas nisso, um minuto, pegas nisto, inquérito. Espera, pegas nisto, não investigação, por este inquérito. Desculpa, e libas, tiras aqueles que são elementos do teu partido e do outro partido que fizeram parte desta comissão de inquérito. Tu não estás a falar deles. Houve um relatório que aconteceu. Esse relatório pode ser contestado. Sim, por isso que então, o que tu fizeste? O que tu fizeste? Para poder contestar isto, sabes o que tu fizeste? Muito bem, muito bem. Foste para a questão marginal. Muito bem, foste buscar dívidas ocultas para poder sustentar isto. Shriza, qual é a sua opinião com relação a este assunto? Pode você, Shriza. A minha opinião é que estou a abandonar o debate. Por que, não fui convidado para vir assistir outros a fazerem passar suas opiniões. Shriza, eu de batata não tenho nada. Sinta-se à vontade. Pode comentar. O Camilo está a tomar isso. Eu não estou aqui, ou ele também não está aqui para fazer vontades do Camilo.
Aqui cada um vem do seu partido. Mas também para dizer o seguinte, o que o Camilo questionou, eu vou lhe responder. A bancada da Renamo está lá, por isso que não discordou do relatório, porque houve o que o colega Euclides falou. Dulcídio. Dulcídio, desculpe. Mas deixei errar também. Não, eu posso esperar, ninguém me lembra tudo. Ok. Então, ele falou e bem, o Partido Frelimo tem um domínio de todas as instituições. Não é por acaso que a Renamo desde 94 está a fazer um exercício grande e maior para ensinar a Frelimo de que existe Estado, Partido, Governo. Para eles, Estado é partido é Estado. Então nós estamos aqui a lutar para dizer, irmão Camilo, isto é água. Isto é aquela água turva que o ministro disse que é saudável. Estamos a separar o óleo do chumbo. Foi-se para lá, já tinham sido preparadas as pessoas. Eu tenho vídeos de pessoas que estão a aparecer a dizer de que nós nem fomos consultados. Só foi chamado o Camilo, que é daquilo, para ser ouvido. E, inclusive, houve pessoas que foram ouvidas que nem são aquilo que é. Houve falsa qualidade. Tenho vídeo disso. Mas tens o vídeo. Deixe-me falar. Esta ocasião. Eu não aguento com isto. Tu também interrompes as pessoas. Interrompes as pessoas. Eu não aguento. O que estou a dizer, se tens o vídeo, não aguento é este momento de porque trazer. o interesse dele é eu perder a memória do que estou a falar. Não é dizer coisas que não tens provas. Pode dar segmento. Então, isto para dizer de que só para este relatório, o tal é Felício, não é? Antes de irem ao terreno, posso mostrar o vídeo dele? Já não queres o vídeo. O debate não é ouvir uma pessoa. Por isso é que se chama debate. Quando tu ameaças sair, eu te pergunto, ainda estás aqui a fazer o quê? Não, porque a pessoa que me convidou... Se tu não queres... A pessoa que me convidou é que mandou reter. Estás aqui ainda? Eu ainda estou aqui para apresentar o vídeo. Um dos vídeos do Felício. Joguei-te já no carro. Um dos vídeos do Felício. Estou aqui ainda. Não sei se queres ver os vídeos. Mas o que percebo deste nosso debate que estamos a ter é que o Camilo tem razão ao ficar um pouco nervoso. Quem está nervoso eu quero abandonar com as nossas intervenções. Porque agora já não há nada que pode vir do outro lado para sustentar a forma como o país está sendo governado. Agora, se estão a governar o país à força. Eu só fiz uma questão. Está certo. Por que a comissão, elementos da comissão de inquérito, mas já foram dadas as respostas. Por que não se insurgiram? Então, Camilo, já foi dada a resposta. Não deram. Há questões, por exemplo, que levanta o meu companheiro Xirinza sobre a metodologia de como este trabalho foi feito. Então, tudo isto conta para nós termos uma descrença dos resultados apresentados por esta comissão. Concordo contigo. Docílio, eu concordo contigo. Tudo o que tu fores a falar. A mim, o que questiono neste momento é só uma coisa. É que a comissão voltou, certo? Sim. Mostrou um relatório. Sim. A minha pergunta é uma. Se mostrou um relatório e existem pessoas que faziam parte e com esses elementos todos estão a ser trazidos para esta mesa, para este debate, existem esses elementos, por que essas pessoas que vivenciaram isso no terreno não deram a conhecer as pessoas? Claro. Hoje estamos aqui a falar. Xirinza, não sei se já terá achado o vídeo. Vai achar uma coisa que não tem? Eu tenho isto aqui. Eu só quero a sua autorização dele. Porque ele é que está a exigir. Tem a minha. Eu acho que é de procurar saber das pessoas, porque eu não fiz parte da comissão. Exatamente, obrigado. Agora eu estou a questionar. Agora? São alguns elementos que as pessoas vão nos dando. A metodologia usada, quem são as pessoas que participaram do processo, quem é que estava em maioria. Por que é que sempre a Frelimo, quando estamos para tratar das questões deste país, tem que ser a maioria? Por que é que nós não colocamos um do MDM, um da Renamo e um da Frelimo? Vocês sempre querem ir 5.
Querem duplicar o Se número. manipula. Para quê? Concordo contigo. É para quê Vou isto? voltar a dizer, Sim, sim. sim, É para sim. quê isto? Também me dá a resposta disso. É para quê? É tudo que você diz, eu concordo. Sei o que diz. É para quê? Não existem critérios. Eu não conheço qual é a metodologia. É para quê isto? Vamos deixar metodologias conhecidas falar disso. internamente. Sim, calma, Camilo. Procede. Eu quero lhe fazer a seguinte pergunta. Por que é que quando nós vamos a um jogo de futebol vocês querem ser a maioria? O que é que vocês querem fazer? Responda-me lá essa pergunta. Mas para tu fazeres... Nunca vai te responder. Se ele te responder, lhe ofereço uma das minhas casas. É assim... Não vai. Dulcídio, eu não sei qual é o mecanismo que a Assembleia... Não, vamos deixar a Assembleia, isto. E eu quero saber por que é que o Partido do Frelimo sempre defende que tem que ser a maioria quando nós vamos jogar. Não é a maioria? Maioria de quê? Não é a maioria? Maioria de quê? Muito bem. Mas 60% dos eleitores não votam em Moçambique. É maioria de quê? Muito bem, Lúcio. Vamos, É maioria de quê? vamos olhar para agora este 60% dos eleitores em Moçambique não votam. É maioria de quê, Vou Frelimo? bater com o pé no chão. Sim. Muito bem, Camilo. Por que os elementos da comissão de inquérito, parlamentar de inquérito, que pertenciam aos partidos da oposição, não vieram contestar o Os contestores, o relatório está a refletir o que se apanhou lá. O que se apanhou lá já tinha sido deturpado por Marta Camilo. Se foi deturpado, é isso que eu estou a dizer, se foi deturpado e os elementos que faziam parte da comitiva ou dessa comissão sabem disso, da RNAMO e do MDM, sabem que foi deturpado lá no terreno. Vem, chama a imprensa e diga, olha, aquele relatório que foi apresentado pela comissão parlamentar Mas de eu penso inquérito. que aqueles indivíduos estão numas amarras, estão numa situação diferente da minha. Muito bem, Xerinza. São Não numa sei se já situação terá diferente encontrado da minha. vídeo para Eu- irmos a outro tema. Vamos para outro Não, tema. tem. Já não quero ver você não que tem vídeo, insistiu. Está aqui. Qual é a câmara? Qual é a Não câmara? sei se pode aqui focar. Temos esta. Qual é a câmara? A Esta é a câmara. sua. Não podemos ser tidos como. Camilo, nós não podemos. Vamos Perdeu o vídeo, discutir Xerinza. Eu não estou discutindo. Não, estou a pôr o volume. Então é só uma. Volume, porque eu não Eu tenho também tenho uma para si que não esteja a conseguir me responder. Por que aqueles indivíduos que foram? Eu não Mas sei agora qual- estás a dizer que estão a Eu não sei, na verdade eu não sei qual é o que lhes faz não trazerem à tona esses elementos. Mas Muito bem. deviam. Deviam? Para transparência. Exatamente. Nós estamos Bem, senhores, Mas vamos há ouvir o momentos que é vídeo. preciso. Por favor. É essa câmara. É essa mesmo. mas a forma como foi apresentada Quer dizer, antes de ir, a gente tem resultados. É membro da comissão. das entidades possíveis que pudessem esclarecer Exato. em relação a esse aspecto e todas foram unânimes de que não têm conhecimento da existência de algum deputado da Assembleia da República Ainda não foram. sequer ouviram em nenhum desenvolvimento deste assunto falar de um deputado da Assembleia da República ou de alguma pessoa politicamente exposta. Quer dizer, a comissão ainda não entrou em ação, mas já tem. Achamos que foi um relatório consentâneo. Está a falar do relatório como não foi? A realidade Está a falar do relatório como não foi? Estou a dizer, ele teve isso antes. Eu não vi desde o início. Desde o início, estou a dizer que é antes. Se ele está a falar do relatório, o relatório está a dizer que se o relatório já existe, é porque foi. Muito bem, Xerinza. Estamos a perder tempo Na aqui sua, com na, coisas. sua, pá. na sua opinião, houve aqui uma certa manipulação deste inquérito? Muito grande. Como sempre. O que não tenho dúvida disso. Ele exato. trouxe o exemplo Tenha das dúvida. dívidas ocultas. Não tenho dúvida disso. Todos até levantaram-se porque a bancada deles é especialista em aplaudir e dançar. Aliviar o sofrimento do povo moçambicano. Nem levantaram, não dançaram ali. Por causa das dívidas ocultas. Chamarem nomes. Até dizer que são mentirosos da bancada aqui. Mas hoje em dia onde é que estão? Esperamos, inclusive, que fossem chamados no julgamento como declarantes. Sabes de que foi ontem ou antes de ontem, para não fazer publicidade, na televisão, um procurador, por causa da morte daquela moça, disse que não, na cidade da Beira. Não, eu já reuni e coordenei com o juiz de como vai se proceder. Oh, é possível isso? Um procurador reunir com o juiz para alinhavarem como proceder esse julgamento.
Daí que o patrício dele, o Julião Cumbane, fez um post a dizer que este país estamos mal. Porque você pode ter razão, mas corre o risco de perder razão. Por causa dessas concertações. Muito bem. E hoje ele sabe, Camilo sabe, de que ao nível nacional, em particular nas províncias, eles usam muito poder político. Porque o homem do Cernic até esquece de que há gravações. Veio ao público e disse. E como é que a toda altura já não é? Muito bem, Xirinza, o tempo já nos foge. Vamos observar neste momento Eu pedi a o outro palavra. tema. Tem apenas Pedi a 30, palavra. 30 segundos, Camilo. É antes assim, de- eu não interrompi o Xirinza porque tenho medo de perder um colega de painel. Fica-nos a ameaçar aqui constantemente que vai embora. Então eu não interrompo o Xirinza, já não vou interromper mais. Porque o Xirinza Obrigado. não quer que a gente consiga Obrigado. conversar aqui nesta mesa. Obrigado. Então não vou lhe interromper mais, mas vou dizer que os argumentos que o Chico tanto mais trouxe um vídeo que estão a falar de um relatório feito. Ele está a dizer que não, foi antes. Como foi antes? Se o relatório... Ele sozinho está a dizer. Não, deixa eu te mandar. O tempo já... É que a mim é que podes interromper. Sim, Camilo, eu é que pode. não posso levantar porque não trouxe O carro. tempo já nos foge, Camilo. Vamos Sinceramente, dar Xirinza, exatamente. Então, o que eu estou a tentar dizer, Docílio, é assim, por isso vou dizer concordo tudo contigo, mas também vou dar, eu não sei se é assim que se diz direito, o benefício do contraditório, não é assim que se diz, não é? As pessoas que fazem parte destas comissões eles têm espaço para falar. Tem espaço. Não. Este vídeo, por exemplo, este vídeo que o Xirinza traz, com o relatório já feito, como sempre, Arnaldo sempre vem, põe a carroça à frente dos bois. Então, esse vídeo que está... A comissão veio dizer, olha, como diz o chefe da comissão de inquérito, por exemplo, né? Nós não concordamos por isto e aquilo. Em vez de estarmos nós aqui, tu não fizeste parte do inquérito, estás a defender uma coisa. Eu também estou a defender o relatório que foi entregue e foi publicado. A minha pergunta é uma. Se eu faço parte de uma comissão, eu sou livre de, quando eu olho para os procedimentos, esses que tu estás a dizer que foram manipulados, chegas no terreno, vês que os procedimentos foram aqueles que foram manipulados, sai, pedes para sair da comissão. És livre. Eu não posso fazer parte e nem assinar este relatório, porque o relatório é assinado por todos os membros. Se você assina aquele relatório, é porque você concorda. Então, Muito para bem, mim, Camilo, o não tempo- está correto isso que estamos aqui a tempo debater. já nos foge. Sabes, Docílio, nas dívidas o tempo já ocultas, o nos Venâncio foge. esteve sozinho naquela comissão de inquérito. Pediu para que se integrasse na comissão de inquérito alguma coisa que ele estava a contestar. Os outros não Quando aceitaram. traz a Muito dívida, bem, senhores, tu estás a vamos voltar justificar para o quê? o Estou nosso a tentar tema. mostrar Docílio, que- por favor, o tempo já nos foge. Vamos assim olhar para os pronunciamentos de Celso Correia, que é ministro da Agricultura, que garante que 90% de moçambicanos consegue ter 3 refeições diárias. Foi um assunto que desplotou também nas redes sociais, em que as pessoas contestam esses pronunciamentos de Celso Correia, porque segundo eles, em Moçambique, muitas pessoas não têm 3 refeições diárias. São apenas falácias do ministro da Agricultura, o senhor Celso Correia. Dulcídio Voaci, creio que viu também quando Celso Correia deu a entrevista à imprensa e garantiu que sim, de fato, em Moçambique, 90% dos moçambicanos têm 3 refeições diárias. Como é que recebeu esta informação, olhando para o contexto moçambicano? Bem, não me surpreende este número vindo do lado do que veio. Não estou surpreso. Não estou surpreso porque percebo que os indicadores em Moçambique, todos os indicadores em diferentes áreas, são manipulados. Existe uma coisa que se chama maquiagem. Estamos a maquiar os indicadores para dar resposta aos nossos interesses. Nós estamos preocupados em mostrar a realidade com que por que o país passa. Então, nós temos que maquiar, temos que pôr tudo bonito, para que esta questão satisfaça aos nossos interesses, para que a gente mostre que está a fazer as coisas da melhor forma, para que a gente mostre que os números estão lá, mas não representam a realidade.
E esses números nós estamos habituados. Tem o exemplo evidente, claro, para qualquer indivíduo, é que nós temos aprovações nas escolas na ordem de 90%. Mas quando tu vas ao terreno, tu encontras crianças que não sabem ler. Quando aparece uma criança que sabe ler, ela é postada, é mostrada para tentar desviar a ideia de que o grosso dos alunos não tem capacidade para ler uma frase, para ler um período. Eles têm problemas sérios. E não estou surpreendido com os números que o ministro Sérgio Correia apresenta, no quadro daquilo que é habitual da forma de governação do Partido Frelimo, que é maquiar os documentos e apresentarem números que satisfaçam apenas ao Partido Frelimo. Agora, indo para dentro do assunto, para o próprio problema, eu acredito que mesmo os licenciados em Moçambique, com esta vergonha do Sul, não conseguem ter 3 refeições diárias. No máximo, estas pessoas podem ter 2 refeições. Podemos ver isto. Agora, se um indivíduo que tem um salário próximo de 38 mil não consegue ter 2 refeições, você imagina quantos moçambicanos estão abaixo desse nível, quantos moçambicanos estão a ganhar o salário mínimo, quantos moçambicanos estão a ganhar 8 mil meticais e que conseguem ter essas refeições diárias. Eu acho que isto, não sei qual era o interesse ao apresentar esses números. É difícil perceber o que estava a correr na cabeça do ministro, porque os moçambicanos, nesta altura, estão a passar por situações difíceis. Os moçambicanos estão a ter dificuldades para ter comida na sua casa. E quando aparece uma notícia desta, nós ficamos preocupados. Porque é que as pessoas têm que dizer isto? Ou eles estão a governar um país que não conhecem, estão a governar pessoas que não conhecem, mas com muita razão, porque eles têm mais de 40 anos, os moçambicanos a oferecerem bons vinhos a eles, a oferecerem bons carros. Então, quando alguém habitua-se ao Mercedes, mesmo eu, se me levar mais de 15 anos, eu ficar no Mercedes, vou começar a olhar as pessoas, vou começar a perceber esta vida que eu levo é daqueles também, porque este inquérito só pode ter sido feito em casa do ministro, ao lado da família dele, juntamente com o Camilo. Obrigado. Xerinza, vou assim, antes de colocar esta palavra ao Camilo, Sérgio Correia garantiu que 90% dos moçambicanos conseguem ter 3 refeições diárias, ou seja, o que coloca o país fora dos países em risco de fome. Como é que olha para esses pronunciamentos? Forma chocante. Olho para esse pronunciamento de forma chocante. Mas para aquilo que eu sempre tenho dito, eu sou um atento. Tenho acompanhado o que ele fala sobre o sustenta. E vais ver de que os dados que ele traz são terrivelmente contrários que os dados do Instituto Agrário Moçambicano, da Ação Agrária Moçambicana. Então não podia ser diferente. Ele fala 3 refeições. Significa matar bicho, almoço e jantar. Sem querermos ter orgulho. Amigo Camilo, quando saíste de casa, matapichaste? Acho que não. Porque se tivesse matapichado, podia com vigor dizer, sim, matapichei. Então significa, nem ele está dentro dessas sondagens ou não sei o quê. São coisas da cabeça dele. 3 refeições. Que uma é problema. Uma é problema para teres em casa. E fala de 3. Não é possível que talvez eles que vivem na Somachilde referiu-se a eles uma coisa parecida. Mas isso é uma grande mentira. Grande. Não estamos aqui a falar de índices, não sei o quê. Estamos a falar de 3 refeições. Pessoa a comer 3 vezes alimentos. Sentar na mesa, matapichar, sentar na mesa, almoçar, sentar na mesa, jantar. É uma pura mentira.
Ele que traga esses dados. E onde é que buscou? É que estão a brincar conosco esses. Estão a brincar conosco, quer dizer, são pessoas que sempre que abrem a boca é um problema. Outro abriu a boca a dizer de que esta água turva é saudável, podemos consumir. Enquanto em casa dele até nem toma banho com a água da torneira, usa água mineral. Então nós temos que começar a ver o que é que as pessoas falam. Obrigado, Xerinza, pela sua, tanto pelo seu depoimento a esta altura. Camilo lhe coloca a mesma questão do ministro da Agricultura, que diz que apenas 10% da população é que está em situação de insegurança alimentar, o que significa que 90% encontram-se em boas condições, de tal forma que têm 3 refeições diárias. Bom, quanto aos pronunciamentos do ministro Celso Correia, eu ia deixar para que ele viesse justificar o que fala, porque ele não ia falar uma coisa sem sustentabilidade. Acredito que o ministro tem dados para poder sustentar o que ele falou. Quando ele voltar, se calhar vai trazer esses dados que nós possamos, que ele possa justificar o que ele falou. Não vou, digamos, justificar-me por ele, mas eu posso dizer, por exemplo, que como ministro e para onde ele foi, para a reunião que ele foi, existe procedimentos para poder-se, digamos, inquirir aquilo que se diz em termos de sustentabilidade ou de segurança ou insegurança alimentar. Existe um quadro integrado de classificação, por exemplo, que deve ser preenchido pelos dados que se faz. O que, se calhar, eu estou a dar agora a minha opinião, não é? Daquilo que eu procurei saber, como é que as coisas funcionam para os dados internacionais. Mas antes de eu ir para isso, eu ia dizer que, por exemplo, se calhar em termos políticos, eu concordo com o ministro Celso Correia, porque já chega de Moçambique ser ridicularizado, coisa que a oposição gosta. Nenhum elemento da oposição chegou aqui a comentar, por exemplo, quando aparece o brasileiro a dizer que moçambicanos vivem, bebem a água ao lado dos animais. Por exemplo, viralizou nas redes sociais, andou internacionalmente, houve moçambicanos que foram até a página do brasileiro para falar disto, de como Moçambique está atirado. O Celso Correia foi para uma reunião internacional para dizer basta a esta maneira de o mundo olhar para Moçambique. Chega de Moçambique estar de mãos estendidas. Vamos parar, vamos trabalhar, vamos nos reerguer para dizer basta a isto, a esta forma como qualquer, digamos, esses coaches, não sei como é que esses homens que aparecem agora, que acham que vêm nos dizer a verdade e banalizar-nos de qualquer maneira. Então chega, nós como país temos que nos retratar, como país temos que nos posicionar. Então eu acredito que o ministro Celso Correia foi para essa reunião internacional e mostrar com dados que esse quadro integrado de classificação, que é, digamos, aquilo que regula ou dá parâmetros à FAO e outras instituições das Nações Unidas, em que, por exemplo, a gente consegue classificar a insegurança alimentar propriamente dita e a segurança alimentar. Porque mesmo aqueles que, como disse o Xerinza, vivem na Soma Shield e têm 3 refeições, podem estar remetidos ao quadro de insegurança alimentar, porque não conseguem reunir os padrões de alimentação, digamos, preconizados pelas Nações Unidas. Você pode ter 3, 4 refeições diárias
e não fazer parte do quadro de segurança alimentar. Continuas no quadro de insegurança alimentar. Não sei se faço-me perceber. Não percebo. Porque você está a considerar que quem tem 3 refeições pode não preencher esse quadro. E depois aquele que tem uma refeição preencher este quadro. A maior parte dos moçambicanos estão nesta lista de indivíduos que não preenchem este quadro. E depois nós a trazermos número de que 90% estão dentro deste quadro. Quer dizer, aqui é onde está a grande preocupação. Estás a ser um pouco contraditório. O conceito de segurança alimentar, na minha perspectiva, tem 3 dimensões. Não é? Que é aquela que é a número 1, é esta que o ministro Celso Correia se apegou, que é a disponibilidade de alimentos em quantidade suficiente para atividades diárias. Nesse caso, olhando para este desiderato, faz sentido o ministro dizer que 90% dos moçambicanos têm 3 refeições diárias. A questão não é 3 refeições, é tu te alimentares e teres condições para poder, digamos, realizar atividades diárias. Existe uma segunda análise, que é a disponibilidade de alimentos com qualidade para garantir uma boa saúde. E existe uma terceira, que é a disponibilidade de alimentos em quantidade e qualidade para a satisfação necessária diária de manutenção de saúde em 365 dias. Sim. Meu caro, onde é que estão os 90%? Onde é que se enquadra os 90% aí dentro desses elementos que apresenta? No quadro número 1, por exemplo. Sim. Está a acreditar que os moçambicanos têm quantidade de alimentos necessários em quantidade para as suas atividades diárias? Exatamente. Não está a dizer que você tem que fazer 3 refeições. Está a dizer que mesmo fazendo 2 refeições, por exemplo, ou uma refeição, você consegue reunir as quantidades, digamos, aquilo que diz o quadro integrado de classificação, para poder realizar as atividades, para tu te reerguer e ires trabalhar. É isso que estamos a tentar falar. É isso que as Nações Unidas diz. Muito bem, nós temos falta de investigação, o problema está aí. Não é problema de investigação, não é problema de investigação. Há muita investigação neste país, Camilo. Há muita investigação neste país. Mas estou a dizer, neste caso específico... Sim, mas nós falava de 3 refeições, não foi o ministro fechou a porta àquilo que a gente chama de pobreza absoluta. Chega de nos ridicularizarem, como o brasileiro nos ridicularizou. Mas isto aqui também, eu não acho correto ter que mentir porque quer sair da mão estendida. Eu estou dizendo que ele não mentiu, Xirinda. Ele não mentiu. Não, ele mentiu. Ele foi por uma coisa que é base para tudo justificar lá onde ele foi. Se não, os Estados Unidos, que é uma realidade que os moçambicanos não tem os 90% que têm direito a 3 refeições. Com os animais que bebem água na mesma fonte. Existe. É verdade. É verdade. Sim. Mas qual é a percentagem dessas pessoas? São muitas pessoas. Não, fiz uma pergunta. Sim. Qual Eu não tenho um número atualmente, mas posso fazer uma investigação. Somos nós todos moçambicanos? Não somos todos, mas há um grosso... Grosso não. Sim. Grosso não. Você não pode olhar para a forma como vivem as pessoas aqui na cidade de Maputo, Camilo. Não estou a olhar para a cidade. Eu ando no distrito. Sim, se tu fores aqui ao distrito Choque, eu ando lá. Dentro, eu faço parte da brigada. Sim, mas você vai ali onde as pessoas vão... Vai ali às vilas, onde as pessoas chegam ali e te tratam com excelência. Em vilas. Vamos fazer o seguinte, Camilo, vamos fazer o seguinte. Vamos juntos e descer lá no interior para tu ver podemos ir. Olha, podemos. E depois tu faço-te o convite, nem precisa de muito. Sim. Faço-te o convite, não esta semana, próxima semana. Sim. Vamos para lá para Guijão, a gente costuma andar. Sim, depois não é para chegar ali na vila, vamos entrar lá para o interior. Vila, onde não estão aqueles senhores que o chamam de Sua Excelência. Vamos ver como é que as pessoas vivem. Chamam-me de Sua Excelência. Quando você chega lá, Sua Excelência, você bebe a melhor água que eles tiverem disponível. Agora quando nós vamos ver... Estás igual ao brasileiro. Não, eu não estou igual ao brasileiro. Estou a dizer, temos que olhar para aquilo que as Nações Unidas... Dulcido, vamos sair um pouquinho. Vamos sair um pouquinho da caixa. Sim. Vamos sair um pouquinho da caixa. Convite a sair um pouquinho da caixa. Não é dessa caixa onde você está cheio de palas e preconceitos. Vamos sair um pouquinho daí. Estamos a falar, mesmo tudo, Dulcido. Se for para fazer, pergunta quem trabalha na FAO, para tu fazeres um relatório. Tem padrões para fazer esse relatório. O que estou a dizer, eu não estou a justificar, percebe bem.
O ministro Celso Correia há de vir justificar as suas palavras com aquilo que ele tem para poder... Estamos à espera O que estou a tentar dizer aqui é que eu investiguei um pouco. Os patrões estão lá, concordamos. Eu disse, Mas o que eu disse é que houve uma maquiagem aqui. Bem, Para trazer esse dado de 90%. Se há uma maquiagem, eu não sei. O que estou a bem. dizer é procedimento. São os Estou a falar de procedimento. especialistas. Sim, Muito bem. estão Estou lá. a falar de procedimento. O tempo já É isso nos que eu estou a foge. falar. E Vamos- acredito que o Celso Correia baseou-se nesse procedimento. Camilo, É o que eu estou a tentar dizer. vamos em 10 minutos comentar sobre eleições distritais. Na sessão passada estava, portanto, reservada para se discutir ou se aprovar a lei de saúde pública, mas o deputado Antônio Boeni comentou sobre a questão, ou seja, sobre a questão da viabilidade dessas eleições distritais. E disse que não há espaço, Moçambique não está preparado para avançar com essas eleições distritais. Shrinza, vou assim, como é que olha para esta questão? Ainda não há aqui nenhuma decisão oficial se o país terá ou não essas eleições em 2004. Mas na semana vinda... Se o presidente Bowen falou desse jeito que acabas de falar, significa de que ele e o partido dele tem uma grande falta de respeito para com os moçambicanos. Quem é o Bowen para vir insurgir-se com aquilo que está na Constituição? Durante este todo o tempo, porque o acordo não foi de hoje. Para aparecer na Constituição não é uma coisa de hoje. Todo este tempo, o que é que estavam a fazer? Uma falta de respeito. Mas esse problema vai se resolver nas urnas. Nas urnas vai se resolver. E eu te garanto que este 2024, próximo ano, há de haver eleições distritais. Sempre quando se chega ao período eleitoral, é a CNE, é o Conselho de Ministros, dizem de que não há condições para quê? Para eleições. Aqui o que se levanta são condições financeiras. Na sua opinião, Sempre o país está o governo- preparado? O país tem dinheiro para essas eleições? Sempre o governo falou isso. Sempre a CNE falou isso. Já houve adiamento de eleições aqui em Moçambique? É a primeira vez que estás a ouvir isso do governo? É um disco já muito bem antigo. Muito bem antigo. Então, isso, nós não estamos atrapalhados. E eu digo que Deus o tenha, o saudoso Marshal Afonso Dhlakama. Ele previa isso. É por isso que disse que vamos fazer o quê? Vamos colocar na Constituição da República. E hoje está aqui. O que ele previa que ia acontecer? Porque a Frelimo de burra não tem nada. A Frelimo já fez estudos e já viu de que, havendo eleições distritais, quando muito pode sair com 1 ou 2 distritos, ou 0 mesmo, não se deve ver das eleições autárquicas. Não apareceram como a figura de secretário de Estado, porque previa-se que eles iam levar uma porrada terrível. Mas a bala saiu-lhes pela culatra. Então isto não é novidade. Eu acho que nem podemos... Como dizem alguns quadros sêniores do partido dele, de que nem pode haver espaço para debate. É um assunto que consta na lei-mãe. Muito bem. Obrigado, caro Shrinza, pela sua análise. Camilo, eu vou assim. Antônio Boeni, na Assembleia da República, a sessão passada, ele fez eco às palavras do chefe de Estado quando pede aqui uma reflexão sobre a realização dessas eleições de 2024. E, por fim, disse que Moçambique não está preparado para arrancar ou avançar com esse escrutínio. Como é que olha para este posicionamento de Antônio Boeni? Bom, eu acho que nós estamos aqui para dar o nosso posicionamento em relação a determinado assunto, não o posicionamento de outra pessoa em relação a determinado assunto. Então eu vou dar aquilo que é minha opinião, não é?
Quando o Chirinza levantou o bloco dele em detrimento da própria Constituição da República, não é? O que está na Constituição da República são leis que nós temos que seguir, mas não são dogmas. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que olhar primeiro para aquilo que é a viabilidade. Nós mal conseguimos consolidar aquilo que são as questões autárquicas, não é? Não conseguimos consolidar, não temos condições de olharmos para aquilo que são as eleições autárquicas, aquilo que é o funcionamento das autarquias, como elas funcionam propriamente dito, ainda não conseguimos consolidar. Eu acho que está na Constituição, vamos fazer no momento certo, mas esta questão de eleições é um processo. Eu acho que nós temos que primeiro aprender e temos que consolidar aquilo que já alcançamos. Conseguimos alcançar a questão de eleições provinciais, que se diz, não é? Para governador, não é? Temos as autarquias. Vamos consolidar isto primeiro. Vamos fortificar este nosso conhecimento para depois partirmos para outra, porque vamos acabar por meter os pés pelas mãos e não vamos conseguir administrativamente controlar isto. Então, na minha opinião, não é o momento certo para partirmos para eleições distritais, porque ainda não consolidamos aquilo que já começamos. Muito bem. Então, para mim, vamos consolidar primeiro isto. Consolidamos, vemos como a coisa funciona, porque vamos ter um problema administrativo grave para os distritos, por exemplo, na minha opinião, nos distritos, digamos, municipalizados, vamos lá usar esse termo, né? Os distritos que vão ficar, que estão municipalizados, estão dentro de um município. Como é que há de haver uma gerência dentro disto? Se nós próprios já temos dificuldades de gerir um distrito, um município que está dentro de uma cidade, não é? Que tem um governador, há atropelos, por exemplo, temos a questão aqui da cidade de Maputo que é clarividente, não é? Quem é que manda na cidade de Maputo? Temos um governador aqui. Sim, mas podemos eliminar o governador. Percebe o que estou a dizer? Sim. Vamos consolidar isto. É o que estou a dizer. O caminho é este, para nós podermos atingir onde quisermos, esse expoente máximo todo. Não estamos a dizer que vamos retirar da coisa. Sabe, o maior problema que eu vejo aqui é o Partido Frelimo é um partido de exclusão. Não aceita estas coisas, essa proposta que seja colocar. O próprio seu partido não aceita. Temos a situação da Beira. A Beira é um município. Sim. E ao mesmo tempo é um distrito. O município coincide com o distrito. Por que é que temos que ter um administrador ali? Temos a cidade de Maputo. Estamos a falar a mesma coisa, estamos juntos. Mas, na hora de se discutir essa questão, o Partido Frelimo não aceita. É o Partido Frelimo. A tua colocação vai contra aquilo que o Partido Frelimo defende. Não sei, mas o que eu estou a tentar dizer aqui é que temos que eliminar esses, digamos... Uma boa proposta. Temos que eliminar isso para podermos caminhar. Já estamos a começar bem. Muito bem. Ducito, qual é a sua opinião? O tempo já nos foge, vamos ser um pouco céleres. Sim. É o seguinte, nós, quando se despoleta essa questão, estamos a discutir duas forças, que é o Renamo e a Frelimo. E o MDM, a sociedade civil, sempre se bateu-se para que fosse integrado no momento da discussão dos problemas dos moçambicanos. E eles, os dois, em Gorongosa, não sei se numa montanha ou lá, eles estavam a discutir, eles os dois, os problemas dos 30 e tal milhões de moçambicanos. Quando nós pedíamos, diziam, vocês não podem entrar aqui. E depois? E nós íamos chamando a atenção sobre essa questão que o Camilo levanta. O país não vai ter capacidade financeira para aguentar com esta questão. E os dois iam se entendendo ali. E iam dizer, não, estamos certos. Agora vamos cumprir a Constituição, Camilo.
Vamos cumprir a Constituição, escrevemos Para lá. mim, eu nem vou me justificar por questões financeiras, nem vou entrar por aí. Vamos entrar mesmo por questões políticas. Sim, sim. Não é? Sim. Vamos entrar por questões políticas, não questões financeiras. Sim. Por questões financeiras, como disse o Xerinza, é para dinheiro sempre, blá, blá, não é essa a questão. Não vamos nem Sim, vamos mesmo as questões administrativas, as questões políticas, é preciso aceitar que se incluam os outros no processo da governação deste país. Mas isso, como diz o nosso Xerinza, que põe patentes nas pessoas, porque eu que sei que existe um marshal aqui nesta república, não existem dois. Marshal só é um. Só mora Foi Marshal. patenteado por Vocês quem? já acabaram o meu tempo, Camilo. Foi patenteado por quem? Tu já estás aqui e não Quem agora. foi ainda? O que eu quero dizer Foi patenteado o por que eu quero quem? dizer é o seguinte, é que Mas não vou ter tempo de dizer aquilo que eu divaguei um pouco. Deixe-me ir ao fundo da pergunta. Nós, como o MDM, defendemos o seguinte, que se respeite a Constituição. Se for Ótimo. para haver uma revisão aqui, que se reveja todo o pacote de descentralização e que se reveja também a lei eleitoral. Ou seja, aceitarem coligação pós-eleitoral. Aí é que vamos ir às eleições, vamos estar a integrar as pessoas, a maior parte das pessoas, para participarem no processo de tomada de decisão. mas isso Muito que, bem. que aconteceu, isso que eu estava a tentar dizer. Quem que vos excluiu não fomos nós, foi o Marshal. Muito bem. Xerinza, o tempo já nos falta. Xerinza, quais são as suas últimas considerações? Continuo a reiterar que este abril e maio vamos nos recensear para resolvermos todos esses equívocos que estão a acontecer agora. Tirarmos o partido do nosso amigo Camilo na governação deste país. Porque durante os 47 anos, a única coisa que fizeram foi destruir e desgovernar este povo. O falecido saudoso Nelson Mandela disse numa das grandes entrevistas: para fazer desaparecer uma nação não precisa comprar armas, é na educação, é com a educação. E esses erros ainda continuam. É por isso que eles violam tudo, porque para eles é muito normal. Mesmo até a lei mãe violam. Para eles é muito normal. Muito, mas muito normal. Então, vamos continuar a ensiná-los. É daí que nós somos o pai da democracia multipartidária. Não aquela democracia de você quando não tem emprego, mas quem tem o direito de dar emprego é ele que prende e vai lhe oferecer aos leopardos e leões. Não. Nós queremos uma democracia efetiva onde que se respeita a lei. Muito obrigado. Obrigado. Dulcide, últimas considerações? Sim, eu, como últimas considerações, vou dizer que é preciso que as partes aprendam esta questão da inclusão. Eu também vou me referir aqui. Nós somos os pais da inclusão. Então, é preciso que os moçambicanos sejam incluídos nos processos de tomada de decisão. Não pode haver um grupo social ou grupos sociais que discutem tudo, só elas, e depois nos trazem uma lei como esta, escrevem coisas na Constituição que depois é difícil de cumprir. A outra coisa que quero pedir às pessoas, quando vão a discutir assuntos, acordos, é preciso que haja honestidade. É preciso que vá à mesa, colocar os seus pontos de vista e nós trabalharmos, não enganar os outros. Porque eu sinto aqui que sentou-se durante muito tempo e muitos moçambicanos morreram a discutir a questão da descentralização. Quando é para aplicar, nós já aparecemos no timing certo. Temos que ultrapassar isto e cumprir os acordos. Eu ouvia os mais velhos, quando era menino, a dizer assim. Ele dizia, quando jurava, dizia palavra de honra. Que seja um acordo de honra também isto. Em que as pessoas, as partes, respeitam os acordos. Houve um acordo lá na montanha, onde estavam as pessoas, trouxeram para aqui, para a Assembleia da República, foi aprovado. Respeita esse acordo. Porque o que se percebe é que desde 92 há um grupo social que tenta sempre estar a enganar os outros.
Não quer deixar os outros participarem do processo de decisão. Não quer deixar os outros serem parte integrante deste país. Não quer dar emprego aos outros para serem parte daqueles que ajudam a resolver os problemas. Se você é da oposição, é penalizado, meu caro. Eu vi o Chirinda da outra vez a dizer que eu não era dado horas extras no serviço porque eu era do MDM. Eu não sabia disso. Estou preocupado com esta questão. Não sabia que o fato de eu ser do MDM é que faz com que eu não tenha horas extras. Nunca vais ter. Sim. Então, eu não sabia que o problema era esse. Se soubesse, talvez eu não demonstrava que era do MDM. Mas é só para ver em que país nós estamos. É só para ver em que país nós estamos. Então, o fato de eu ter uma opinião diferente não significa que eu sou inimigo de Camilo. Só tenho uma opinião diferente e vejo as coisas que devem ser feitas de outra maneira. E na ciência que eu estudei, na faculdade que eu estudei, essa coisa de debate é uma coisa normal. As coisas devem ser debatidas. E é natural que as pessoas tenham opiniões diferentes. Mas, desculpe, vocês que nós somos pai da democracia, né? Vocês são pai da inclusão. Agora não perguntas, ele é pai de quê? Está aqui, vai. Camilo, ok. últimas considerações. Pai da independência. Pai da independência. Estivemos lá todos nós. Bom, é o seguinte, nós temos que recuar na história e o povo moçambicano não tem memória curta. Apesar de nós sentarmos com ex-belicistas, não faz com que a gente esqueça aquilo que o povo moçambicano passou durante 16 anos, em que estes senhores destruíram um país e hoje estão a pedir, aprenderam de certa forma, ou estão a tentar enganar, a tirar a areia aos olhos, em que estão a tentar fazer política para mostrar que esconderam as armas, enquanto sempre foram aqueles que pegaram armas para destruir o próprio país e o próprio povo. Essas pessoas hoje que estão a pedir para ir a recensear e esperar dia 11 para votar, esquecem-se que há pessoas que até hoje sofreram na pele todas as atrocidades que este partido hoje, ontem uma resistência nacional, fizeram neste país. Então, o que eu estou aqui a tentar dizer com isto tudo é, vamos olhar para a história, não é? Porque há muitas pessoas que não acordaram ainda do pesadelo da história e acho que a Renamo, como partido hoje, perdeu, já sofre da amnésia desta toda a atrocidade que trouxe para o nosso povo. Então, eu convido a todos a recensearem-se e a mostrarem a Renamo que neste país não tem condição, não tem um programa, não tem um plano de governação para este país, se não primeiro encontrar um caminho de pedir desculpas a todos esses que um dia sofreram na mão de atrocidades desta hoje partido e ontem uma resistência nacional em Moçambique. Tem direito. Eu acho que eram considerações tem 30 finais. segundos, Xeriza, 30 segundos. Não, Temos tem já nos direito fogos foi mesmo. aqui. O amigo irmão Camilo é que sofre de amnésia. Eu sempre levanto, tenho sorte de ter sempre essa oportunidade. Eu sou cientista político. Não cientista político por dizer viva, viva, não. Sentei na carteira na faculdade. Então, eu perguntei a ele de que é possível que não tenham me ensinado, mas eu passei em melhores docentes deste país em ciência política. Melhores dos melhores. Dava aulas a domicílio? Então, isto para dizer o seguinte... Porque você uma vez diz que Moçambique não tem escola, não tem já universidade. estamos mesmo a fechar. Agora o- passaram Não, tem que vamos. falar. É que eles sempre fazem. Vamos De que somos belicistas. Nós éramos belicistas, não é? E eles eram o quê? Eles adoram sempre. Eu posso falar do meu pai, você pode desmaiar agora. Em praça pública. Praça pública. Você não me faça recordar o passado. As nossas armas é que saíam balas. As vossas saíam rebuçados. E quantas aldeias vocês destruíram só por saber de que passou um contingente da Renamo no meio daquela aldeia e ofereceram água. Irem varrer. Mas também como é que eu saber a ver nosso machismo? Só acompanhavas o que era escrito por Malta Namagaia, não sei o quê.
Não Muito me bem. faça aqui. Muito bem, Esta obrigado. oportunidade de ele justificar. Camilo, o tempo já nos foi. Agora já não posso. Não, é que você falou e depois ele estava... Tudo bem, tudo bem. Se não posso, tudo bem. Já percebi que das voz, tu também deves fazer parte do partido. Mas, mas não há problema nenhum. na questão ligada à reconciliação, temos que esquecer essas coisas. Isso para já nós passou. Não é Vamos questão. esquecer se essas temos Já que passou, esquecer, já se passou. temos que Vamos esquecer. esquecer Obrigado, essas é o que eu coisas. queria dizer. Se temos que esquecer, você não tem que atacar. Vamos esquecer Você não tem que isto e nos chegar aqui a atacar. reconciliarmos. Você não tem que chegar. O Carnamo passa a vida a fazer. É atacar o Partido Frelimo. E a Frelimo que passa a vida a fazer Muito bem. é hostilizar Vamos fechar os o nosso moçambicanos. programa. Mas para Muito que haja obrigado pela sua reconciliação, audiência. é Voltamos já a preciso cruzar que a gente caminho. esqueça. Aquilo sempre Próximo fala. domingo, Chama-me de à belicista. através da TMT, TV Cabo, Facebook e YouTube. Muito obrigado pela sua audiência. Votos de uma boa noite e bom descanso. Até lá.